Vamos então iniciar a nossa transmissão ao vivo do estudo do livro Laços de Afeto, o capítulo 9, que são os cuidados de amor. E nós vamos concluir esse capítulo, uma vez que na semana anterior nós estudamos com bastante profundidade essas atitudes que nós devemos buscar dentro da nossa vida, que é a nossa postura frente aos desafios da existência, justamente que nos garantem, de certa forma, a tão procurada felicidade. A felicidade, sabemos nós, já de muito tempo, é um estado interior. Isso significa que é uma responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis pela construção, edificação e a manutenção desse estado interior de felicidade. E como tudo na vida, para a gente conquistar e manter, vai ter esforço, vai ter estudo, vai ter persistência, compromisso, inteligência, análise. Para tudo que nós vamos realizar na vida, desde as situações mais simples, nós precisamos entendê-las, conhecê-las, justamente para que tenhamos a capacidade de executá-las. Então, pensem na importância da felicidade na nossa vida e se de fato nós estamos fazendo o que precisa ser feito para a construção e a manutenção dela. Porque, via de regra, é justamente o oposto. Nós dedicamos o nosso tempo, vimos isso muito na semana passada, no estudo anterior, às coisas externas. Então, grande parte da nossa existência ela é voltada para fora e para a busca de coisas, de situações que são exteriores, que estão no mundo, né? Estão aí no mundo e eu me lanço ao mundo para conquistar coisas, que podem ser, por exemplo, títulos, diplomas, conhecimento técnico, profissões, bens materiais, bens emocionais, morais, bens de todos os jeitos, mas que estão dentro dessa matrix, estão no mundo. Só que a felicidade não está ali, porque você não está aí. São coisas externas a você. Podem te pertencer durante um tempo, mas você não tem a posse delas, porque você não as levará, né? Então isso é tão lógico e tão óbvio que a gente esquece. E aí a gente se pergunta depois por que não é feliz. Mas vem cá, você está se dedicando quanto tempo da existência à construção e edificação dessa felicidade? Porque ela não está aonde você põe a tua dedicação. Então nós falávamos do tesouro, lembra? Onde está o teu tesouro, onde está o coração, aí está o teu tesouro, né? Tanto na vinda quanto na ida. Então vejam que interessante. O nosso sentimento, que é o nosso coração, onde ele está? É interior, está dentro de nós, né? Ali está o nosso verdadeiro tesouro. Ali é que nós guardamos os nossos valores mais extraordinários e imperecíveis, invioláveis e intransferíveis. São nossos, são teus, são meus. Então vejam que nós precisamos e devemos prestar atenção neste tesouro para que ele se multiplique e para que ele se expanda e crie essa abundância e essa fortaleza interior que vai, se não me trazer a felicidade imediata, mas vai me garantir os meios para atingi-la, para conquistá-la e para mantê-la. Assim como quando você vai construir algo no plano exterior, uma casa, por exemplo, não basta que você já tenha a planta e que você já saiba como vai ser esta residência, ou esta casa, ou esta empresa, esta construção, que você já a possui, não é isso? Você vai ter que executar o plano e materializar no plano físico esta construção, esta casa. Então, mesmo na matéria, isso demora um tempo. Imagine a construção do teu estado interior de felicidade, não é? Então, é uma construção e é um compromisso contínuo de mantê-la, porque senão você pode perdê-la
né, a qualquer instante, toda vez que você se afasta do teu verdadeiro tesouro, toda vez que você se abandona, toda vez que você esquece de você. Então isso nós falamos na semana passada. E entramos, né, começamos a adentrar em dicas ou atitudes que a irmã se nos coloca, como aquelas questões simples do dia a dia, práticas mesmo, práticas muito simples, muito singelas, mas que nos garantem a geração desta felicidade. É aquele compromisso interior que falávamos agora e que falamos na semana passada e que exaustivamente falamos durante alguns anos aqui no canal, principalmente no estudo do livro Escutando os Sentimentos. Então, percebam que eu preciso entender que se eu quiser de fato a verdadeira felicidade, eu preciso investir em mim, no meu interior, nas minhas faculdades íntimas, no meu patrimônio espiritual. Né? Porque nós somos espíritos, o corpo, por melhor que seja, nós teremos que deixá-lo em breve. Né? Ele pertence ao mundo da matéria e aqui ficará. Né? Nós abandonamos essa dimensão física para alçarmos voo, enquanto espírito livre, a dimensão do espírito, a nossa verdadeira pátria, aonde nós, de fato, temos que colocar e erigir e construir a nossa morada. Não digo definitiva, né, mas a verdadeira e a permanente morada. Então, nós precisamos, de fato, ter esse compromisso e a irmã, então, vai nos facilitar esse compromisso, nos dando aí dicas muito importantes, né, de atitudes a assumirmos na nossa vida, no dia a dia. Não precisamos fazer as 20 todos os dias, né? Mas de quando em quando visitar e perceber se alguma dessas atitudes não estão sendo postas em prática. Né? Claro que tem outras, evidentemente, né? Poderíamos citar talvez até 60, 100 atitudes, talvez centenas, quem sabe até milhares. Mas essas 20 já dá um bom começo e já nos garante um bom tempo de trabalho. Então vamos a elas. Na semana passada nós iniciamos as primeiras duas, mas nós vamos repeti-las para termos neste estudo, né, neste vídeo, todas elas aqui discutidas, sintetizadas e explicadas. Né? Se bem que não precisam de explicação. Né? Então, a primeira que nós já comentamos semana passada é sorrir sempre. E nós falávamos que é tão difícil sorrir, né? Não sabemos por quê. Que é tão difícil para algumas pessoas manter o sorriso. O sorriso é extraordinário. Nós sabemos disso. Então, por que não sorrir? Por que não sorrir? A irmã se coloca que sorrir, ou o sorriso, acaba sendo a divina expressão do afeto. Claro que é a divina expressão do afeto. Quem de nós não gosta de ser recebido com um sorriso? Né? A pessoa que sorri para nós está nos convidando, nos aconchegando, está evidentemente nos acolhendo. E a segunda que também colocamos na semana passada é gostar de conviver. E falávamos que é tão interessante essa atitude, porque nós tivemos aí a pandemia, e já estudamos aqui no canal, alguns vídeos atrás, a questão da fobia social, daquela dificuldade de convivência que algumas pessoas desenvolveram. É quase uma síndrome do pânico, uma fobia mesmo, e algumas pessoas acabaram por se colocar muito reclusas, isoladas da sociedade. E isso evidentemente traz danos. Nós percebemos muito isso com as crianças, lembram? Quando elas deixaram de ir à escola. Claro que o convívio com os pais trouxe, evidentemente, muitos pontos positivos, mas nós percebemos que as crianças começaram, algumas delas, inclusive, a ter dificuldades depois, né, de relacionamento. Houve aí um déficit, né, que os professores de todas as escolas já comentaram de forma bastante frequente
inúmeras vezes em diversos estudos, né? Então, a importância da convivência ela é inquestionável. É através da convivência que a gente evolui, é através da convivência que a gente se conhece, é através da convivência, da empatia, do amor, da solidariedade, da compaixão, que evidentemente nós construímos as possibilidades de sermos felizes. Quem se isola está evidentemente abrindo mão de ser feliz. Então, há que se ter gosto, gostar de conviver. É aprender a compartilhar e vencer a autossolidão. Então, o convívio, a convivência, ela é extremamente importante. Então, essas duas, nós até já falamos semana passada e repetimos agora. E aí vamos para a terceira atitude trazida pela Hermance, que é a valorização do bom e do belo. E fala ela que é a sintonia com a natureza divina do existir. Por quê? Porque somos imagem e semelhança do Criador. E ao olharmos a natureza, não tem como não reconhecer que a natureza é belíssima, né? E que a natureza é boa. Deus é bom. Então nós temos que valorizar o bom e o belo. Nós temos que valorizar nas nossas relações, na nossa vida, as coisas boas. Nós temos o direito a isso. Por que abrir mão do que é belo, do que é bom, do que é bem? Por quê? Por que abriríamos mão daquilo que é tão bom para nós? Não faz sentido, mas muitas vezes abrimos mão, né? Quantas vezes, inclusive, exemplos das mais diversas formas, nós estamos valorizando na nossa convivência algo que não é bom, né? Que são os cancelamentos, são as fakes, são as inúmeras situações de violência verbal que acabam acontecendo. Então isso não é bom, né? Não podemos e não devemos valorizar isso. O poder exagerado, né? A autoridade violenta, são coisas que estão acontecendo e que alguns acabam valorizando por interesse. Interesse, por exemplo, financeiro, né? Porque vão oferir vantagens de tal situação. Isso é muito triste, mas acontece. Então que sejamos nós que andemos com o compromisso de valorizar o que é bom e o que é belo. A quarta é uma vigília emocional. E olha que interessante, né? A irmã coloca que é disciplina e atenção plena aos sentimentos. Isso nós estudamos mais de ano. Essa vigília emocional, essa atenção plena aos sentimentos, escutar sentimentos, valorizar o coração. Só se enxerga verdadeiramente com o coração. O essencial, já dizia Exupéry, é invisível aos olhos. Então é o coração. Falamos isso muito. Quem ainda não assistiu o estudo anterior da semana passada, que está aqui no canal, imediatamente antes desse, assista. Assista porque vai mostrar muito bem essa questão do coração e do nosso tesouro interior. Então essa vigília emocional, ela tem o compromisso de segurar, de criar uma segurança para esses sentimentos. É como uma planta tenra, é como uma criança frágil. Nós temos que ter atenção plena, não nos descuidarmos destes valores essenciais do coração, senão a gente os perde, né? E aí depois talvez demore um tempinho para reconquistá-los, né? Certas coisas demoram para ser conseguidas e às vezes a gente destrói elas assim, né, em segundos, não é mesmo? Então essa vigília emocional vai garantir que nós tenhamos os nossos tesouros protegidos. Por isso falava o mestre, vigiai e orai, né? Para não cair em distração, não é? Porque a distração acaba fazendo com que a gente se descuide, perca tempo e às vezes ande por caminhos nada favoráveis ao nosso bem-estar, à nossa felicidade. Então, vigília emocional é o quarto. A quinta atitude, disponibilidade. Olha que interessante. Eu fiquei bastante feliz, confesso, quando vi esta atitude aqui registrada. Disponibilidade.
Cultivar a prestabilidade que cativa, alivia e gera otimismo. Por que eu fiquei feliz? Porque em estudos anteriores nós colocamos exatamente isso, que algumas pessoas não estão disponíveis. Nunca estão disponíveis, não tem tempo. Estão demasiadamente envolvidas com as próprias coisas, com os próprios compromissos, com as questões que envolvem o patrimônio, o trabalho, o estudo. Estão constantemente voltadas para si. E não há brecha de tempo para a solidariedade para o outro. E aqui, como fala a Hermance, a prestabilidade está dentro desse compromisso solidário de atender o outro que chega e que precisa de alívio. Então, esse compromisso de estar disponível é importantíssimo, porque se você não está disponível nunca, você não convive. Algumas pessoas não estão disponíveis nem dentro de casa, né? O tempinho que tem, estão no celular, ou nas mídias, ou na televisão. Então, não tem disponibilidade nem dentro de casa, às vezes, para um diálogo com os familiares. É bem complicado isso, né? Porque se você não gera convivência interna dentro da tua família, como é que você educa os filhos, né? Não há possibilidade de fazê-lo com toda certeza. Você pode estar cuidando das necessidades materiais da criança, escola e tantas outras coisas, né? Mas da educação não, porque educação precisa de tempo. E tempo é disponibilidade. Se você não está disponível para o filho ou para as suas necessidades profundas, você não está educando, né? Então, disponibilidade é uma atitude extraordinária. E você pode auferir, você pode olhar para a tua existência e verificar quanto tempo você tem de disponibilidade para estas coisas. E disponibilidade, inclusive, para si mesmo, não nesse sentido egoísta de estar sempre atarefado, mas nesse sentido profundo de conhecer-se, valorizar-se, de escutar sentimentos e entender que você precisa prestar atenção em você mesmo. Você tem tido essa disponibilidade, inclusive, para você? Muitos não têm. Vão levando de roldão, né? Na loucura e na correria da vida, no fast, na velocidade, né? Nas coisas. E aí, claro, perde um tempo precioso. E chega a hora que a gente vai morrer, com toda certeza, né? Estaremos aí avançando para o outro lado da existência, e aí sim, você não tinha disponibilidade antes, agora vai ter que arrumar na marra. Mas aí pode ser tarde para algumas coisas, né? A outra atitude é honrar a confiança, o exercício de fidelidade e superação dos maus afetos. Por quê? Porque não tem como nenhuma relação ser verdadeira e fortalecida sem confiança. Não tem como. A confiança é fundamental. Você precisa confiar em si e precisa confiar no outro. Honrar essa confiança. Honrar é uma palavra forte, né? É mais que valorizar. É mais que aceitar a confiança como princípio fundamental. Já é princípio fundamental. Honrar a confiança é trazê-la para a sua vida com honras, né? Com mérito, com destaque. Então, você precisa honrar a confiança em todos os teus relacionamentos. Em todos os teus relacionamentos. Principalmente o relacionamento consigo mesmo. Você precisa confiar em si. E aí existe uma palavrinha por trás da confiança, que é a fé. Por isso que muitas pessoas não têm fé, porque não confiam e não merecem confiança, né? Não são capazes de manter uma veracidade, né? Uma honestidade. E aí perdem a confiança, inclusive em si mesmos. E aí falta fé, porque quem não confia acaba não confiando também na providência divina. Se você não confia naquilo que vê, como é que você vai confiar naquilo que não vê, né? Então, evidentemente, a fé fica enfraquecida. E aí, homens de pouca fé, até quando vos suportarei? Não é isso? Então, na base da degradação ou da perda ou de uma fé vacilante está a falta de confiança. Por isso, honrar a confiança. Sem confiança, não dá para construir nada, inclusive
não dá para construir a própria felicidade, né? Ela não se sustenta, ok? Então, honrar a confiança. Outra atitude extraordinária, perdoar sempre. Perdão é higiene e saúde do coração. Então, sem perdão, também esquece, né? O perdão é necessário, que o perdão liberta. O perdão me deixa livre para avançar. Se eu não perdoo, eu fico preso, estagnado ao ato, ao fato. Então, perdão é, evidentemente, aquela zerada. Eu perdoo, está perdoado, vamos para a frente, né? Então, o perdão sempre, sempre, sempre. O perdão a si mesmo, o perdão aos outros, o perdão a tudo e a todos. Perdoar sempre. Nem vamos nos delongar muito, né, na explicação do perdão, porque ele é autoexplicativo. É isso. Perdoar sempre. Outra atitude, gostar do que faz. É o termômetro do quanto gostamos de nós. É uma coisa até meio óbvia, né? Porque você está se convivendo consigo mesmo. Você leva você para o teu trabalho. E você leva você para aquilo que você faz. E se você está em ótima companhia, se você está muito bem acompanhado de você mesmo e você se ama, você gosta do que você faz. Não tem jeito de não gostar. Você está bem. Quantas vezes nós vamos em lugares que nem gostamos, vamos fazer coisa pela companhia, porque a gente gosta daquela pessoa, a gente quer estar com ela. Então a gente acompanha essa pessoa em coisas que não necessariamente a gente gostaria muito de fazer, mas acaba gostando. Por quê? Porque a companhia é boa, não é assim? Principalmente quando nós amamos. Então, estar ao lado da pessoa que amamos é extraordinário. Perguntem para as mães que acompanham os filhos, né? E às vezes vão atrás dos netos, se deslocam, passam algumas semanas, às vezes meses fora. O que está fazendo lá? Está do lado de quem ama. Está gostando muito do que está fazendo, porque está do lado que ama. Então, se você está do seu lado e você se ama, você gosta do que faz. É inclusive, como diz a irmã, o termômetro do quanto gostamos de nós. E se há algo que você gostaria de deixar de fazer, você vai se dedicar para terminar aquilo com louvor e partir para outra, não é assim? Então, mesmo que seja algo da qual você quer deixar de fazer, você vai fazer com amor e vai gostar de terminar aquilo, não é? Então, termine, porque você quer algo diferente, então termine bem. Porque não terminar bem não é ir para a frente sem ressalvas, sem retaguarda, sem amarras, e às vezes sem perdão, né? Então, gostar do que faz. Orar pelos desafetos. E aqui é uma coisa extraordinária. Quem já fez ou faz isso sabe do que nós estamos falando. É um sinal evidente de melhora e dilatação da alteridade. Orar para aqueles que são os nossos, como diz Jesus, que mais fazemos que os ímpios, né? Orar pelos inimigos, orar pelos desafetos, orar pelos algozes, por aqueles que fizeram o mal, porque eles precisam mais preces do que as próprias vítimas. A oração pelos desafetos nos ajuda a criar afeto, né? A oração, ela vai trazer esta relação de uma forma diferente. Experimente fazer. Eu não vou falar mais nada. Experimente fazer. Experimente agora, hoje, né, orar pelos teus desafetos. Você vai ver a diferença, quase que imediata, quase que instantânea. Okay? Faça isso, orar pelos desafetos. É outra atitude que gera felicidade. Atenção aos sinais do humor. O humor influencia decisivamente na vida afetiva. Claro, pessoa mal-humorada. Falávamos do sorriso, né? Então, o humor. Preste atenção em si mesmo nessas alterações, porque você pode evitar muita dificuldade se você se antecipar aos problemas mais sérios do mau humor. Algumas pessoas já têm um mau humor crônico, então vai dar uma olhada nisso. Não é o natural. O natural da vida é a felicidade, é estarmos de bem. Se não está, algo vai mal. Procure olhar para isso, né, para modificar os teus estados de humor. Solução de conflitos. É uma viagem interior de autoconhecimento e busca de respostas. Então, e conflitos existem? Sim. Deixarão de existir? Não. Não há possibilidade de não ter conflito. É próprio do crescimento. É uma fricção, é um atrito do crescimento.
sai da zona de conforto e vai para a zona de crescimento. Vai ter atrito, vai ter conflito. Conflito às vezes nem com pessoas, conflito com coisas, com situações, conflito consigo mesmo, né? Dificuldades, porque o conflito precisa ser estabelecido para gerar aprendizado, né? A dúvida tem que existir, se você não tem dúvida, você não aprende. Então faz parte da caminhada, o atrito está na nossa existência. Se eu quero crescer, haverá conflitos do que era e do que vai ser e do que ainda é. Existem, evidentemente, questões antagônicas, muitas vezes, que precisam ser solucionadas. O conflito está aí para ser solucionado. Não para fugir dele, não para fingir que não existe, nem para ficar nervoso. Nem para dizer, putz, de novo e sempre, meu amigo, sempre, sempre. A vida inteira faz parte do crescimento, né? Há muito conflito interior, né? Para gerar calor, para gerar energia, tem que ter queima. Sem queima, meu amigo, não há vida, né? Exatamente. Então vamos lá. E aí na sequência de solução de conflitos, porque eles têm que ser solucionados, tem uma coisa interessante, saber discordar. Prova significativa da inteligência interpessoal e da inteligência emocional. Por que saber discordar? Porque discordamos sempre, né? Via de regra. Por quê? Porque somos diferentes, não somos iguais. Então, por mais parecidos que sejamos, somos diferentes. Em algum momento vai haver uma discordância natural. A discordância é natural. Então vamos discordar? Vamos, mas tem que saber discordar. Não pode ser no tapa, né? Não pode ser na violência, né? Não pode ser na agressão. Não é assim. Saber discordar é saber discordar. Vamos sentar, vamos conversar e vamos achar caminhos e meios para que a gente consiga avançar juntos, mesmo sendo diferentes. Uma coisa mais óbvia que tem, não é isso? Não é sentar na mesa e exigir que o outro coma a sua comida. Mas ele pede o prato dele e você pede o seu. Ah, eu gosto de feijão com arroz, eu discordo, eu prefiro um estrogonofe. Beleza, vamos saber discordar, não precisa sair na briga, né, e no tapa por conta disso. Infelizmente tem acontecido nas polarizações, né? O cara tem uma pretensão, uma preferência, você tem outra, daqui a pouco estão se engalfinhando aos tapas, né, aos berros muitas vezes, com coisas absurdas, com falas inimagináveis. Por quê? Porque discordam. Oh, meu amigo, saiba discordar com amor e inteligência emocional, com empatia, né? Porque a discordância é parte da vida. Se você não sabe discordar, você não vai ser feliz. Você vai acabar arrumando para a cabeça, se já não está, né? Cultivo da simplicidade. A simplicidade é sintoma de conexão com a essência da vida. Olha que bonito, né? Olha só, a simplicidade é sintoma de conexão com a essência da vida, porque a vida é simples, né? A vida é extremamente simples. Então, o cultivo da simplicidade, isso também é uma atitude já muito debatida, né, pelos sábios, pelos filósofos, com relação ao desapego, né? É ser simples, buscar cultivar a simplicidade, né? Para que complicar, né? Às vezes a gente complica a vida, né, de uma forma exagerada. E depois acaba, claro, arrumando para a cabeça e sendo infeliz. Então, uma das atitudes necessárias para a felicidade é o cultivo da simplicidade. Nem sempre será possível, mas nós estamos cultivando. Então, não nos afastar desta essência da vida, que é simples, né? Ter coragem para amar. Amar tornou-se um ato de coragem. Ame a indiferença humana. A taça da iniquidade transbordará e o amor de muitos esfriará. Então a gente tem que ter coragem, principalmente nos tempos atuais, para amar a indiferença, para amar o que está frio. Então, coragem para amar. É uma atitude extremamente necessária. Então vamos nos armar de coragem, né, e vamos amar. Ok? Criar e recriar laços, construir elos afetivos e revitalizar as alegrias, reinventar a rotina. Lembra que nós falamos da rotina? Está aqui no canal um estudo excelente que nos fala da rotina, alguns domingos atrás. Então é criar e recriar laços, porque algumas pessoas estão conosco e continuarão conosco o resto da nossa existência, não é isso? Fazem parte da nossa vida, são os nossos familiares, nossos filhos, esposas, maridos, né?
Então nós já temos os laços. É importante ter essa capacidade de estar recriando laços, ressignificando a nossa existência, justamente para reinventar a rotina, porque nós estudamos já isso aqui no canal. A rotina não precisa ser uma rotina escravizante, uma rotina ruim que nos faz mal. Eu faço as mesmas coisas todos os dias, mas todos os dias é diferente. Por quê? Porque é outro dia. Eu estou diferente, a pessoa está diferente. Novas oportunidades que surgem para se fazer a mesma coisa. Então já não é a mesma coisa. Concordam? É diferente hoje do que foi ontem, porque todo dia é um novo dia. Todo dia é importante para nós criar e recriar laços. Ser assertivo, saber conviver bem com os sentimentos. A assertividade é, inclusive, uma dica extraordinária, que de certa forma está aí em todos os estudos com relação à felicidade. Eu tenho que ser assertivo, né? E essa assertividade era necessária para não deixar brechas, para não deixar possibilidade de má interpretação ou de ficar coisa para trás, pendente, né? Percebam que na vida nossa, muitas causas de infelicidade são as pendências, concordam? Aquelas coisas que ficaram pendentes há tempos e aí eu não consigo mais resolver, passou da época, porque no momento em que eu estava resolvendo aquela situação ou vivenciando aquele fato, eu não fui assertivo, né? Eu deixei de usar da assertividade e aí ficou coisa pendente e depois é mais difícil. Então, ser assertivo. Ternura e cordialidade, cuidados essenciais de afeto para o dia a dia. Já falamos disso, né? É a mesma fala dentro de uma atitude diferente para nós sermos cordiais e usar da ternura, muito importante. A afabilidade e a doçura, né? Isso inclusive é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A afabilidade e a doçura. Nós vamos caminhando para o final, né? A antepenúltima, né? Cultivar permanentemente o gosto por crianças. Elas são a esperança e a pureza do Pai da Terra. Do Pai na Terra. Não precisamos comentar, né? Cultivar permanentemente o gosto por crianças. Quem não gosta de crianças, né? Todo mundo gosta de crianças. Então é cultivar isso permanentemente. Gostar das crianças. Porque elas são extraordinárias, né? Elas são maravilhosas. E elas são a esperança do Pai na Terra. São os frutos que vão ser permanentes daqui a alguns anos, né? Então, gostar das crianças, cultivar esse gosto, né? A penúltima, ser espontâneo, usando dos limites necessários, pode-se brindar a autoexpansão. Nós falamos isso em um vídeo anterior, Marianina Pequenina, né, da criança interior. Então, nós temos essa criança interior. O reino do céu é para aqueles que se assemelham. Por quê? Porque a espontaneidade é natural da vida. A vida é espontânea. Se você não consegue ser espontâneo, você está desconectado da vida, né? Por isso que a autoexpansão é natural, quando espontânea. Se não é espontânea, é artificial, aí vai dar caca, né? Então, ser espontâneo é uma atitude para gerar felicidade. E olhar a natureza, a última. Assim como nós temos esse cuidado de gostar das crianças e olhar para o nosso interior, nós temos ali na natureza os princípios universais estão contidos na vida natural. Natureza é obra divina. Deus se reflete, se manifesta na natureza. Olhar para a natureza é olhar para Deus, né? Então, olhar a natureza é olhar para Deus. É olhar para si mesmo. É olhar para a natureza íntima, interior. É olhar para si. Então essas são as 20 atitudes trazidas pela irmã no livro Laços de Afeto. Muito simplesinhas, né? Algumas nem tanto, mas que nos garantem esse compromisso, lembra, de estar atento a si mesmo. Essa disponibilidade e esse compromisso de investir em si para que a felicidade aconteça, né? E não abandonar-se para estar no mundo da matéria, vivenciando as questões temporárias, que ficarão todas aí. E você vai com você mesmo, sozinho para o além. Invista um tempo, né? Revisite aqui no vídeo
no canal este estudo para colocar essas 20 atitudes e procurar realizá-las, não todas no mesmo dia, né? Mas revisitá-las de quando em quando. Então, que sejamos felizes, né? Que tenhamos aí uma ótima semana que nos aguarde. Vamos praticar as 20 atitudes e até domingo que vem.